termodinâmica, pessoal, ela é o estudo, tem como, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem solta, né? Tem como objeto de estudo, né, os fenômenos térmicos. Então, fenômenos térmicos envolvem tipicamente calor e temperatura, né? São fenômenos que envolvem esses conceitos de calor e temperatura. São tipicamente expansões e compressões associadas, né, ao envolvimento dessas quantidades, né, calor e temperatura, né? E o método de abordagem da termodinâmica, estritamente falando, é o método macroscópico, a abordagem macroscópica, né? Existe um estudo de fenômenos térmicos com abordagem microscópica também, né? Mas isso faz parte de um outro ramo, né, que é chamado de mecânica estatística, ou teoria cinética da matéria, né? É mais geralmente conhecido como mecânica estatística, né? Então, a abordagem microscópica pertence, estritamente falando, né, à mecânica estatística, né? A termodinâmica, estritamente falando, adota uma abordagem macroscópica, né? E agora, existem, vamos dizer assim, duas formas, né, pelo menos, de estudar fenômenos térmicos com abordagem macroscópica, né? Você pode adotar um método, você pode adotar um viés axiomático, né? Como faz o livro do Kahlen e outros, né? E outros poucos, né? Tem poucos livros sobre a abordagem axiomática. E o que nós vamos adotar não é esse viés axiomático. A gente vai adotar um viés que a gente chama aqui de fenomenológico. Nossa abordagem é macroscópica, né? Com viés fenomenológico. A gente pode dizer fenomenológico ou semi-axiomático, né? Porque nós temos as leis da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, que é o que a gente vai ver, né? Então, é como se fosse essa primeira lei da termodinâmica, essa segunda lei da termodinâmica, ou a lei zero também, né? Ou a terceira lei da termodinâmica, funciona como se fossem axiomas, né? Então, mas não é bem axiomas no sentido mais abstrato, né, do método axiomático, né? No sentido do Kahlen, não, por isso que eu estou chamando de fenomenológico, né? É semi-axiomático no sentido de que a gente tem as leis da termodinâmica, mas com uma linguagem bastante uma linguagem com, digamos assim, um pé na fenomenologia, olhando para os fenômenos, né? Então, pessoal, o conceito básico da termodinâmica é o conceito de sistema termodinâmico, né? Que é também um conceito muito geral, né? Para nós aqui, que vamos nos ater mais a sistemas que a gente chama de sólidos, líquidos e gases, né? Sistema, para nós, sistema termodinâmico é qualquer porção macroscópica de matéria, né? Uma porção de matéria, porção macroscópica, né? Sem entrar em detalhes, se preocupar em delimitar o que é macroscópico, o que é microscópico. Macroscópico para nós aqui no sentido mais intuitivo, né? Aquilo que a gente pode observar a olho nu, por exemplo, né? Um cubo de gelo, né? Uma porção de água, um gás num recipiente, que é o modelo mais ilustrativo, vamos dizer assim, né? Então, sistema termodinâmico enfim, qualquer porção macroscópica de matéria, né? Que a gente possa tratar como um meio contínuo para adotar a nossa abordagem ou método da termodinâmica, que é o método macroscópico, né? Não se preocupar com a estrutura molecular da matéria, né? Um outro conceito básico para nós aqui na termodinâmica, né, nosso mini curso de termodinâmica, é o conceito de estado de equilíbrio termodinâmico, ou macroestado de equilíbrio termodinâmico, se quiser chamar assim, né? Estado de equilíbrio termodinâmico é um estado em que um sistema termodinâmico ele se encontra no estado de equilíbrio termodinâmico quando os valores de seus parâmetros macroscópicos, né, tais como volume, pressão, temperatura, né,
massa, densidade e outros, depende do sistema, né? O conjunto de coordenadas macroscópicas, né, que a gente utiliza para descrever o estado de um sistema termodinâmico, depende de qual sistema a gente tenha, né? Mas, essencialmente, esses identificam para nós o suficiente para o que a gente vai fazer aqui. O estado de equilíbrio, o sistema termodinâmico está num estado de equilíbrio termodinâmico quando ele tem valores bem definidos desses parâmetros macroscópicos, né? Volume, pressão, temperatura, massa, densidade. Aqui eu não vou me preocupar em a gente falar de, por ser um minicurso, tempo muito limitado, não vamos se preocupar em falar de escalas de temperatura, não. Vamos supor que a gente já sabe essa noção termométrica, né? Escala de temperatura, a gente vai trabalhar na escala Kelvin, né? Então, voltando aqui, o conceito de estado de equilíbrio, enfim, né? O sistema está no estado de equilíbrio quando tem valores bem definidos dessas quantidades: volume, pressão, temperatura, massa, né? Que são quantidades macroscópicas, quantidades que a gente pode medir diretamente, vamos dizer assim, né? Densidade, etc., né? Existem sistemas, por exemplo, sistemas eletromagnéticos, né? A gente pode olhar para, por exemplo, um sistema eletromagnético como um sistema termodinâmico também. Por exemplo, radiação numa cavidade, né? A gente pode tratar a radiação numa cavidade, né, como um sistema termodinâmico, né? Só que nós não estamos, vamos nos ater mais ao que é típico, né? Sólidos, líquidos e gases, né? E quando a gente tem um sistema simples para nós é um sistema, a gente chama de sistema simples, um sistema homogêneo, né? Sistema homogêneo e de massa fixa, né? Um sistema homogêneo de massa fixa, a gente não precisa se preocupar com a densidade e com a massa, né? De maneira que a gente possa descrever o estado de equilíbrio simplesmente com 3 coordenadas termodinâmicas, que são as quantidades termodinâmicas mais clássicas aí: volume, temperatura e pressão, né? Volume, pressão e temperatura, né? Mas há um fato empírico, experimental, vamos dizer assim, né? Um fato experimental que diz o seguinte, que existe uma relação entre essas quantidades, né? Volume, pressão e temperatura. Cada sistema termodinâmico, cada sistema termodinâmico possui, em geral, né, uma relação entre essas quantidades, né? Volume, pressão e temperatura. A gente pode representar assim, com essa... representar genericamente assim, uma função de volume, pressão e temperatura, né, igual a zero, né? Uma relação entre volume, pressão e temperatura. Essa relação ela é chamada de equação de estado. Há detalhes formais aqui que a gente não vai se preocupar, né? A gente vai ser bem direto. A partir daí, né, dessa ideia, todo o sistema termodinâmico possui uma equação de estado, né? Uma relação entre pressão, volume e temperatura. Todo sistema termodinâmico simples, né, possui uma equação de estado, que é uma relação entre volume, pressão e temperatura. Isso tem um fundamento lá na lei zero. A lei zero, que eu não vou entrar em detalhes aqui, aquela lei zero, né, que parte do conceito de equilíbrio térmico, né? Se um sistema está em equilíbrio térmico com A, e um sistema A está em equilíbrio térmico com B, o sistema B está em equilíbrio térmico com C, então o sistema A está em equilíbrio térmico com C. Se a gente for olhar para a lei zero do ponto de vista formal, né, com todo cuidado, como faz o Zemanski, o Adkins, né, a gente vai ver que a existência de uma equação de estado é consequência da lei zero, né? Você pode definir uma temperatura empírica, né, por conta da lei zero. Essa temperatura empírica ela é uma função do volume e da pressão, de maneira que a equação de estado sai daí. A equação de estado ela é consequência da lei zero. Mas eu não vou entrar nesses detalhes formais. Aqui a gente parte desse ponto, né, de que há
todo sistema simples, né, descrito por volume, pressão e temperatura, possui uma relação entre esses três parâmetros, né? Que é a relação entre esses três parâmetros é chamada de equação de estado. De tal forma que a gente pode descrever o sistema termodinâmico simples com apenas duas coordenadas termodinâmicas. O volume e pressão, né, que a gente pode associar, né, aquele famoso diagrama pressão-volume, né, um gráfico, né, com um eixo dos volumes e um eixo das pressões, ou usar volume e temperatura, né, ou usar pressão-temperatura como coordenadas independentes, né? A existência de uma equação de estado, ela nos permite, né, utilizar apenas duas coordenadas, a terceira fica determinada pela equação de estado, né? Você tem aqui, né, a equação de estado. Se você tem volume e pressão, você tem temperatura pela equação de estado. Se você tem volume e temperatura, você tem a pressão pela equação de estado, né? Se você tem pressão e temperatura, você tem o volume pela equação de estado. A equação de estado é uma espécie de vínculo, né, que nos permite utilizar como coordenadas independentes apenas duas dessas coordenadas, né? Duas quaisquer dessas coordenadas, volume e pressão, ou volume e temperatura, ou pressão e temperatura, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, né? Sim, aqui a gente não vai considerar transições de fase, né? A gente vai considerar situações que não envolvam transições de fase, né? Tipo sólido, líquido, etc., né? Por exemplo, vamos ver exemplo de equações de estado, né? A mais famosa, né? A gente vê desde o ensino médio, né? Do ensino básico, né? A equação do gás ideal. Aqui, PV igual a nRT. Essa equação aqui, ó. PV igual a nRT, né? Que a gente pode escrever assim também, né? Sim. PV menos nRT igual a zero. Para deixar naquela forma genérica, né? Aquela forma geral aqui que a gente escreveu, né? Aqui, ó, essa forma mais genérica, né? F de V, PT igual a zero, né? Essa forma aqui, equação de estado gás ideal, pode ser colocada nessa forma, PV menos nRT igual a zero, onde esse lado esquerdo, né? PV menos nRT, é a nossa F de VPT para o caso do gás ideal, né? Aqui N é quantidade de matéria, né? Conhecido como número de mols, né? Esse N aqui, que é a massa, né? A massa do gás, dividido por uma massa característica, esse M0 aqui, né? É uma massa característica que corresponde, sem entrar em detalhes, né? À massa de, vamos dizer assim, cerca de 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Essa massa característica M0, também chamada de massa molar, né? Que é característica do tipo de gás, né? Massa 6 vezes 10 a 23 moléculas. Esses 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, né? É o chamado número de Avogadro, né? Então, esse N é um parâmetro característico, esse R é a constante universal dos gases, né? Então, a equação de estado do gás ideal. E sob que condições a gente tem um gás se comportando como um gás ideal? Basta a gente ter qualquer gás, né? Pode ser hidrogênio, pode ser hélio, né? Argônio, né? Qualquer gás, desde que ele esteja em baixa densidade, né? Bom, baixa densidade comparado com o quê? Né? Por exemplo, baixa densidade comparado com a densidade típica da atmosfera, né? Por exemplo. Então, qualquer gás, desde que esteja bastante diluído ou rarefeito, né? Rarefeito no sentido de estar em condições de baixíssima densidade, comparada, por exemplo, com a atmosfera padrão, né? Se comporta como um gás ideal, né? Então, essa equação de estado do gás ideal descreve qualquer gás, né? Qualquer substância gasosa, né? Que esteja no estado, numa fase gasosa, vamos dizer assim, né?
em baixa densidade, né? Baixa densidade comparada, por exemplo, com a atmosfera típica, atmosfera padrão, né? Mas nós temos também uma outra equação de estado aqui, né? Equação de estado de Clausius, né? Essa equação aqui, equação de estado de Clausius, que é para um gás que não precisa estar tão rarefeito, né? Tem uma correção aqui no volume, digamos assim, no volume efetivo, né? Tem P vezes V menos o que seria uma espécie de volume das moléculas, o volume efetivo é V menos uma correção aqui, N beta. Esse N número de mols, e aqui NRT, lado direito, né? Tal qual o gás ideal aqui, NRT também, né? São só exemplos de equações de estado. Eu não vou entrar em detalhes sobre como elas são obtidas, né? São exemplos de equações de estado, né? Opa! Um outro exemplo, vou colocar aqui, né? Um terceiro exemplo aqui de equação de estado, né? A equação de estado de um líquido, equação de estado aproximada, vamos dizer assim, né? Descreve aproximadamente, essa equação descreve aproximadamente a equação de estado de um líquido, né? V igual a uma constante, a gente está chamando aqui de V0, né? E aqui é exponencial aqui de uma constante, T menos T0 menos outra constante B, P menos P0, né? Bom, bem, pessoal, continuando aqui, estava só vendo aqui o chat, né? Bem, pessoal, então aqui nós temos esse terceiro exemplo, né? Equação de estado de um líquido, equação de estado aproximada para um líquido, né? Você tem V igual a uma constante exponencial de constante T menos T0 ou menos outra constante P menos P0, que também é uma relação daquela forma, né? F de VPT igual a zero, uma relação entre volume, pressão e temperatura, tais como as outras equações de estado, né? Nós temos aqui a equação de estado de um líquido. Se a gente considera variações de pressão e temperatura usuais, né? A gente considerar aqui variações de pressão e temperatura usuais, para não entrar no terreno, né, do estudo das transições de fase, né? A gente está falando aqui da fase líquida, né? Então, sobre variações de pressão e temperatura usuais, essa equação, né, de estado pode ser escrita assim, né? Aqui a gente pode, aliás, não precisa ainda nem essa hipótese de variações de pressão e temperatura usuais. Se a gente pega a exponencial aqui, quebra, né, um produto de exponenciais, né, usando a propriedade matemática das exponenciais, né? Essa exponencial de AT menos T0 menos P menos P0, ela pode ser escrita assim, né? O produto da exponencial de AT menos T0 por exponencial de menos B, P menos P0, né? Aqui a gente vai fazer uma aproximação, né? Se a gente considera a expansão de Taylor, né, do cálculo, né? Não precisa se preocupar, quem ainda não viu expansão de Taylor, não se preocupe, a gente pode escrever qualquer função, né, desde que tenha condições, satisfaça certas condições matemáticas, né, sejam infinitamente deriváveis, com convergência da série associada, etc. Detalhes à parte, a gente pode escrever essa exponencial nessa forma aqui, 1 mais AT menos T0 mais outros termos, né, de ordem A quadrado, A terceira, A elevado à quarta, etc. Uma soma de outros termos que envolve A ao quadrado, T menos T0 ao quadrado, sobre 2 fatorial, aí mais A ao cubo, T menos T0 ao cubo, sobre 3 fatorial, etc. Eu estou colocando tudo nesse símbolo aqui, O A ao quadrado, né? A gente pode fazer a mesma coisa com essa outra exponencial, né? Aqui, ó. 1 menos B, P menos P0, mais, né? Mesmo comentário anterior. Termos de ordem B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta, etc., né? Esses coeficientes, esses parâmetros, né? A e B, esse A é o coeficiente de dilatação térmica, né? E esses coeficientes, A e B, o B, ele é o coeficiente de compressibilidade.
Não vamos entrar em detalhes ainda, né? Eu vou definir esses parâmetros melhor mais adiante, né? Mas para os líquidos usuais que a gente tem, para as substâncias líquidas, né? Esses coeficientes, sólidos também, né? O sólido ele tem uma equação, a gente pode adotar essa equação também para sólidos, né? Mas vamos falar aqui no caso, líquidos e sólidos, por exemplo, esse coeficiente A, ele é da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 4, né? 10 a menos 5, por grau Celsius a menos 1, ou por Kelvin a menos 1, né? E esse T menos T0, como a gente falou, variações de temperatura usuais, T menos T0, por exemplo, na temperatura ambiente, né? Entre 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, essas variações T menos T0, a gente pode considerar no intervalo de menos de 100 kelvins, né? Você tem 10 ao quadrado. Então, se você tem A da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, né? E o T menos T0 da ordem de variações ambientes, que são menores do que 10 ao quadrado, né? 100 kelvins, você tem aí algo do tipo 10 a menos 2, né? Nesse expoente. Então, nessa série de Taylor aqui, pessoal, A1 mais A, T menos T0, etc., esse termo aqui, ó, AT menos T0, ele vai dominar sobre os outros. Então, se você tem esse termo AT menos T0 da ordem de 10 a menos 2, o próximo termo vai ser da ordem de 10 a menos 4, né? 10 a menos 2 ao quadrado. E o próximo vai ser 10 a menos 6, né? Então, a gente pode aproximar por isso aqui, ó. A gente pode aproximar essa primeira forma aqui que está entre as chaves, né? Por 1 mais AT menos T0. E o outro por, mesmo comentário, 1 menos B, P menos P0. A gente considera variações de pressão atmosférica usuais, né? Esse B, que é o coeficiente de compressibilidade, ele é menor ainda em termos de ordem de grandeza do que o coeficiente A, né? Então, se a gente faz o produto aqui, a gente fica com isso aqui, ó, essa expressão. V igual a V0, 1 mais AT menos T0, menos BP menos P0, e termos, por exemplo, pode ter termos cruzados, A vezes B, mas o termo A vezes B, termos cruzados, né, A vezes B, são menos dominantes ainda, de maneira que a gente pode ter essa equação de estado aproximada aqui, né? V igual a V0, 1 mais AT menos T0, menos B, P menos P0, né? E se a gente considera, por exemplo, um sistema líquido, né? Por exemplo, sob pressão constante, P igual a P0, pode ser, por exemplo, a pressão atmosférica. A gente obtém com essa equação de estado, ó, lembrando que a equação de estado vale para qualquer estado de equilíbrio, mas se a gente considera aqui uma pressão constante, P igual a P0, essa equação de estado nos dá isso aqui, ó, V igual a V0, 1 mais A delta T, que é exatamente aquela equação lá do ensino médio, né? Da dilatação térmica, né? Delta V igual a V0, você pode colocar o V0 para o lado esquerdo e você vai ter delta V igual a V0 delta T, onde o A a gente vê que é claramente o coeficiente de dilatação térmica, né? Ou seja, a nossa equação de estado para líquido aqui, ela, sob condições de pressão, variação de pressão e temperatura usuais, ela se escreve assim, né? Assim, V igual a V0, 1 mais AT menos T0, menos BP menos P0, que se a gente considera situações em que a pressão, por exemplo, sólido sob pressão atmosférica P igual a P0, a gente obtém aquela expressão da dilatação térmica, né? A dilatação térmica é essencialmente uma situação, né, um processo em que o nosso líquido sai de um estado de equilíbrio de volume V0, né, temperatura T0, e vai para um estado de equilíbrio em que a pressão não mudou, a pressão atmosférica constante, né, seria um processo isobárico, mas vai para uma temperatura T, né, sai de uma temperatura T0 e vai para uma temperatura T. E aí o seu volume varia de V0 para V, dado por essa expressão, né? Vamos definir melhor, né, esses coeficientes experimentais de maneira geral, não só para líquido, né, mas também para gases, por exemplo, né? Como a gente
vê lá no ensino médio, né, o coeficiente de dilatação térmica, esse A aqui, ó, né, esse Azinho, essa letra A, você pode escrever como sendo, tirando dessa expressão aqui aproximada, né, a gente pode escrever assim, né, A igual a 1 sobre V0, delta V sobre delta T. Essa equação aqui, ó, A igual a 1 sobre V0, né, delta V sobre delta T, é a mesma equação que está aqui. A gente só fez arrumar para expressar o A, né, esse parâmetrozinho, esse A. É o coeficiente de dilatação térmica para o nosso líquido, né? Mas a gente pode definir isso de maneira mais geral, né? O coeficiente de dilatação térmica... Professor, só interrompendo um momento. Oi? Eu estou colocando aqui na tela as perguntas que forem surgindo, tá ok? Para o senhor poder visualizar aí. Porque a Samara está pedindo para o senhor citar algumas aplicações. Oi, certo, ok. Bom. Essa aplicações de dilatação térmica, né? Pois bem, desculpe estar sendo um pouco formal, né? Porque eu estou tentando satisfazer aqui o pessoal que já tem uma noção, né? Mas eu estou também, ao mesmo tempo, né, com essa preocupação das definições gerais e também de maneira que quem não viu esses conceitos possa ver nessa abordagem, né? Então, mas vamos lá, aplicações da dilatação térmica, né? Tem aquela aplicação, uma aplicação do efeito da dilatação térmica, eu vou falar assim, né? O efeito da dilatação térmica, ok. O efeito da dilatação térmica, por exemplo, eu queria estar com a foto aqui, foi bem rápido, eu não tive tempo de selecionar aqui algumas fotos, né? Um efeito muito clássico, né, da dilatação térmica, quando ocorre uma explosão violenta, né, próximo a uma linha de trem ali, né, se ocorre uma explosão em algum dos trilhos do trem, né, você vê os trilhos do trem deformado, né, deformado. Isso é uma consequência da dilatação, mas vamos ser mais diretos em relação a esse efeito, né? Nos trilhos de trem, vocês podem observar uma coisa bem conhecida, isso é bem antigo, né? Os trilhos de trem, eles são feitos por pedaços, né? Por trechos, né? E há uma separação entre um trecho de trilho e outro, há um espaçamento. A gente chama de junta de dilatação. Há um espaçamento entre um trilho de trem e outro, um espaçamento. Não estou falando espaçamento entre dois trilhos paralelos, não, é no próprio trilho, né? Tem um espaçamento entre um trecho e outro trecho. Esse espaçamento é para permitir a dilatação. Com a variação de temperatura, esse trilho, esse metal, né, sólido, ele se dilata. Então, eles dão um espaçamento entre um trecho e um outro trecho para permitir essa dilatação quando ocorre um aquecimento, um aumento de temperatura, né? Um outro exemplo parecido com esse, que é o mesmo, é o análogo desse, né? Por exemplo, uma cerâmica, ela pode se dilatar também, né? Um revestimento cerâmico, né? Você tem isso, o Elton Alexandre está falando aqui, né? Exatamente, viu, Elton? Exatamente a mesma coisa. Você tem o espaçamento entre as cerâmicas, para permitir a dilatação quando há um aumento de temperatura. É exatamente a mesma coisa. E quando há uma explosão, né, no caso próximo a uma linha de trem, o trilho fica completamente deformado por conta da dilatação, porque o aumento de temperatura é ainda mais violento. Aí não tem espaçamento que dê jeito, né? Essa é a ideia. Ok, pessoal? Então, de um modo geral, não só para sólidos, né, como o nosso trilho de trem, como a nossa cerâmica, e também não só para líquidos, mas também os gases se dilatam de maneira ainda mais fácil, né? Então, não só para sólidos, não só para líquidos, e não só para gases, não só para sólidos, e não apenas para líquidos, mas também para gases, né?
a gente tem uma definição geral para coeficiente de dilatação, né? Que é essa definição aqui, né? O nosso alfa, ao invés de a gente utilizar essa ΔV, ΔT, 1 sobre V0 aqui, a gente utiliza, num caso mais geral, né, em que envolva também gases, a gente tem essa definição aqui, ó. Alfa igual, no lugar de 1 sobre V0, você tem 1 sobre V aqui, ó. É parecido, né? Só que ao invés de ΔV sobre ΔT, aqui é sobre pressão constante, a gente coloca uma derivada parcial de V em relação à temperatura, né? A gente tem aqui uma derivada parcial do volume em relação à temperatura, né? É o nosso ΔV, ΔT, aqui é um dV/dt sobre P constante. É uma derivada parcial na temperatura, onde a pressão P é tratada como constante. Nós temos essa definição mais geral aqui, né? Para sistemas mais gerais, né? Sistemas termodinâmicos simples, mais gerais, né? Não apenas sólidos, não apenas líquidos, mas também gases, né? 1 sobre V, derivada parcial de V em relação a T. Derivada parcial é uma variação local, uma variação de volume em relação à variação de temperatura. Para quem não viu, né, cálculo ainda, né, a derivada é uma ferramenta, né, uma ferramenta que fornece variações de funções, mas variações locais, nas proximidades de um certo valor, né? Então, aqui é uma derivada, variação de V em relação à variação de temperatura, mantendo a outra coordenada P como constante. Onde é que é feita essa derivada? É a derivada de uma função. Que função, né? A função aqui é essa função, V como função da pressão e da temperatura. E de onde vem, né, essa função? Função de duas variáveis, volume olhado como função da pressão e da temperatura. Onde é que o volume vai ser função da pressão e da temperatura? De onde a gente tira, né? É da equação de estado, né? Lá no começo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Qualquer sistema líquido, sólido, gás, tem uma equação de estado aqui, né? Você pode, a partir dessa equação de estado, escrever o volume como função da temperatura e da pressão. Corresponde a essa função aqui, né? Eu estou falando aqui de forma bem geral. A cada equação de estado, a gente pode expressar o volume como função da temperatura e da pressão via equação de estado. Como, por exemplo, no nosso líquido aqui, né? Nosso líquido aqui. Se a gente fizer essa derivada, a gente vai encontrar que aquele alfa que define o coeficiente de dilatação, se você aplicar aquela derivada aqui nessa expressão, você vai obter exatamente que o alfa vai ser esse A. Se você derivar a exponencial, vai dar a própria exponencial, né? E aí você vai ter que derivar, usando uma regrinha que é chamada regra da cadeia, vai ter que derivar o expoente também. Derivando o expoente aqui em relação à temperatura, você tem a derivada de A vezes T em relação a T, que é o A, né? E aí você vai ter, então, V0 exponencial de tudo isso multiplicado pelo A. Isso dividido pelo volume, né? Que é 1 sobre o volume aqui, ó, 1 sobre V. Quando você divide pelo volume, você tem V0 vezes toda a exponencial. As exponenciais se cancelam. Não vamos se preocupar, porque eu vou fazer um exercício aí na frente, por causa dos gases, né? Mas quando você aplica essa derivada naquela expressão da equação de estado do líquido, né, que é essa expressão aqui, você obtém exatamente que esse alfa é igual ao A. O nosso alfa aqui, genérico para qualquer sistema simples, né, com a equação de estado dessa forma, né, você obtém exatamente o A. A gente vai fazer um caso, né? E aqui é o nosso coeficiente de compressibilidade, né? A gente não, quando fala de dilatação térmica, aqui a gente não fala da variação de pressão, a gente coloca aqui, ó, o P igual ao P0, né? Mas se a pressão variar, né? Se a gente comprimir um líquido, por exemplo, se a gente comprimir, vai ter variação de volume também. E a gente vai ter associado um outro coeficiente térmico, que é esse coeficiente K, que é o coeficiente de compressibilidade, que é definido de maneira análoga, né? Só que com o sinal de menos, porque quando a gente aumenta a pressão, a tendência, né, é o volume diminuir.
Então, aqui você tem menos 1 sobre V, derivada de V em P. De maneira que, se você aumentar a pressão, o volume diminui. Você vai ter uma derivada negativa e, com o sinal de menos, você tem um coeficiente K, o kappa, né, positivo. Esse menos, apesar de ser um sinal de menos, ele é para manter o kappa positivo, né, a menos de anomalia, né, a menos de algum efeito anômalo local, né? Então, aqui, o coeficiente de compressibilidade é menos 1 sobre V, só que ao invés de derivada de V em temperatura, vai ser a derivada de V na pressão, né? Mantendo T constante. Vamos fazer um exemplo, né? Geralmente a gente se atém só a coeficiente de dilatação sob pressão constante, não olha os efeitos de compressão. Mas para analisar os efeitos de compressão, a gente precisa também desse coeficiente de compressibilidade K, né? Então, tem o alfa, os coeficientes térmicos principais, vamos dizer assim, tem outros. Aqui eu estou me atendo ao que a gente chama de principais. Coeficiente de dilatação, alfa, né? E o nosso coeficiente de compressão, kappa. Vamos pegar o gás ideal, né? PV igual a nRT, nosso gás ideal que a gente vê desde o ensino médio, né? Então, você tem V igual a nRT sobre P, que é PV igual a nRT. Então, você pode expressar o V em termos de T e P, satisfazendo esse requisito geral aqui, né? Ó, V como função de P e T, né? Colocando nessa forma, o caso do gás ideal, você tem V, aqui à esquerda, né? Igual a nRT sobre P. Então, o coeficiente de dilatação do gás ideal, pessoal, olha aqui, ó, coeficiente de dilatação, né? A gente só fala coeficiente de dilatação para líquido, para sólido, né? Mas olha aí o coeficiente de dilatação para gases, né? E aí eu reforço, né? Peço desculpas para quem já sabe essas coisas, né? E para quem está vendo a primeira vez, a gente está aqui, né? Colocando aí o exemplo, um coeficiente de dilatação térmica do gás ideal. Vamos calcular, é 1 sobre V, né? Nossa definição geral, 1 sobre V, vezes a derivada do volume em relação à temperatura, né? Mas o volume do gás ideal, pela equação de estado, né, se relaciona com a temperatura e a pressão por essa função aqui, né? V igual a nRT sobre P. Então, o V aqui, né, é nRT sobre P, substitui o V aqui, ó, naquela definição, né, de coeficiente de dilatação generalizado, vamos dizer assim, né? Então, você tem ddt do V aqui, que é nRT sobre P. Se a gente deriva em T, derivando em T, vai ficar simplesmente NR sobre P aqui, ó. Próximo passo da igualdade, NR sobre P. Esse V que está aqui, pessoal, já estava, é esse V que está aqui, ó, cursor do mouse. Esse V aqui, né, é esse V aqui, ó. A gente só fez repetir. E essa derivada, né, derivada, vai ser NR sobre P. NR sobre P, aqui, né? Mas, colocando de volta a equação de estado aqui, PV é igual a nRT, a gente vai ter NR dividido por nRT. Uma continha bem simples, né? A gente pode cancelar NR com NR e obtém, por fim, o resultado. Coeficiente de dilatação dos gases, né? De um gás ideal, desculpe, ou qualquer gás em baixíssima densidade, né? É 1 sobre a temperatura. 1 sobre, por exemplo, no 0 graus Celsius, numa temperatura normal, vamos dizer assim, chama condições normais de temperatura, pressão da ordem de 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou 1 atm, né? E temperatura 0 graus Celsius, o coeficiente de dilatação vai ser 1 sobre 273 Kelvin, aproximadamente, né? Aqui a gente vai usar sempre T na escala Kelvin, temperatura absoluta, né?